Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um bate-papo semanal que nós estamos fazendo com vocês. Na semana passada a gente abriu esse bate-papo com uma pessoa extremamente especial na minha vida, que é o meu pai, o Web Rezec, que contou aí a sua história, a sua trajetória, suas crenças, o que levou ele a ser realmente quem ele é hoje. Realmente uma história muito bonita ali de amor, dedicação e de fé. E seguindo essa mesma linha, eu quis trazer um convidado mais do que especial dessa vez, que também tem uma história de superação e de fé que o motivaram a ser um cara extremamente demais que ele é hoje em dia. Quero convidar aqui a fazer esse bate-papo dessa vez, Fabrício Taveira. Fabricião, bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado pela apresentação também, muito feliz de estar com você aqui hoje. Imagina, que isso. Fabricião tem uma história muito bonita aí de vida, que eu quero compartilhar aí com vocês. E conta pra gente, Fabrício, quem que é o Fabrício, cara? Como você começou nessa trajetória? O que aconteceu realmente de mudança de rumo na sua vida e que te levou a ser quem você é hoje em dia? Foi uma mudança drástica, né? Eu sou o Fabrício, tenho 35 anos. Quando eu tinha 32 anos, estava numa festa, era personal trainer, lutador de MMA, cuidava muito bem do meu corpo, da minha saúde. A gente já se conhecia nessa época. Já se conhecia, já ia na academia treinar junto e tal. E aí estava no ápice da minha carreira financeira, no ápice da minha carreira profissional, estava muito bem com a parte do esporte, meus alunos, eu era gerente de uma academia bem conceituada de Barretos. De repente estava numa festa com uma ex-namorada na época e caiu uma estrutura metálica sobre mim, um palco, ela era DJ da festa, o palco de 400 quilos caiu sobre a minha cabeça e eu tive uma lesão medular. Eu tive uma fratura entre T12 e L1, onde praticamente de quando eu caí no chão naquela festa, eu já perdi os movimentos na hora. E eu falo muito isso, né? Qual foi o dia que você mais teve medo na sua vida? O meu foi quando eu estava indo pro hospital fazer uma cirurgia de urgência, né? Que eu fui pro hospital do seu pai, do seu hospital também, lá no Hospital São Jorge. E aí falou, olha, Fabrício, vamos fazer uma cirurgia para uma artrodese na sua coluna. E eu já não sentia as pernas da cintura para baixo. E aí eu cheguei, entrei nessa UTI móvel, indo pro hospital em Ribeirão Preto. Eu era uma médica angolana. E ela falou pra mim assim, nossa, coitado, né? Tão novo e paraplégico. Cara, ali realmente eu ressignifiquei o sentido do medo. Eu tive muito medo naquele momento. Mas aí teve toda a superação, né? Que é você encarar seus medos, independentemente do que seja, você ir com medo mesmo, né? E eu falei, cara, eu vou me superar aqui. E aí começou toda essa trajetória. Cara, me fala uma coisa. A partir daquele momento que você sentiu realmente que poderia ter acontecido essa lesão dessa gravidade medular, que você poderia ficar realmente limitado do ponto de vista motor aí dos membros inferiores, em algum momento você deixou de acreditar que você conseguiria recuperar, cara? Jorge, essa é uma ótima pergunta, porque eu nunca deixei de acreditar. Eu sempre acreditei, falei pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, falei, olha, eu vou voltar a andar, não importa como, eu vou voltar. E tive uma recuperação fantástica, então assim, hoje eu consigo ficar de pé, consigo andar de andador, consigo fazer algumas coisas. Fui na festa do peão aqui agora, recentemente, fiquei mais de 3 horas em pé lá no camarote, sem a cadeira, tipo assim, apoiando um braço, mas não usei a cadeira lá, fiquei em pé. Então assim, já foi um milagre muito grande eu estar vivo. E principalmente eu ter conseguido voltar alguns momentos, essa parte. Mas não foi fácil. E falar que em pensar em desistir, eu nunca tive esse pensamento e nunca deixei de acreditar. Só que eu sempre soube, ainda sei, que é muito difícil eu conseguir voltar como antes, eu conseguir ter uma vida como antes, mas eu não deixo de tentar. Porque o resultado muitas vezes não depende da gente. Você abre uma empresa e pode vir e acontecer uma coisa por fora, assim, igual aconteceu a pandemia, muita gente fechou. Então, tem várias variáveis que acontecem que o resultado não pode sair da sua forma, mas o empenho não, o empenho é só seu, o empenho é só meu. Então eu falo, cara, eu vou me empenhar de hoje até o fim da minha vida para voltar a andar. Mesmo que eu não consiga isso, eu sabia que eu me empenhei, isso para mim é o suficiente. Então quando eu estiver velhinho, estiver com 90 anos, eu vou estar empenhando ainda para voltar a andar. Então eu nunca vou desistir e deixar de acreditar. Eu estava conversando com meu pai na semana passada e uma das coisas que nós falamos foi isso, né? Para você superar, né, para vencer uma etapa de alguma doença ou de alguma adversidade que acontece na sua vida, o primeiro passo, cara, é você querer, né? Porque sem a gente querer, cara, o abismo ele é bem maior do que o que realmente ele se comporta, né? E é engraçado, porque as pessoas acham, Fabrício, o que te motiva a voltar a andar e tal? Eu falo, não, o maior sonho da minha vida é voltar a andar. Mas muitas vezes eu não estou motivado.
eu te garanto que a maioria das vezes eu acordo sem motivação para fazer o que tem que ser feito. Sim. Porque a motivação da gente acaba, a gente não fica motivado todos os dias. E o que sobra? Mas a minha disciplina de querer fazer acontecer ali, eu mesmo querendo ou não, é você fazer acontecer. Então, eu sigo nessa luta todos os dias, disciplinado, mesmo sem motivação. No começo você chegou a ouvir, cara, que seria impossível, assim, você conseguir voltar a locomover, a se sustentar? Você já ouviu de boca de médico no começo? Jorge, você é um médico muito conceituado, admiro muito o seu trabalho. Não sei se você teve experiências assim, mas eu ouvi de 5 médicos que eu fui da seguinte forma: Fabrício, você não volta a andar. E 2 médicos ainda falou: Fabrício, como você teve uma erosão de vértebra, a gente não consegue nem fazer essa ligação, a gente vai pôr uma artrodese, mas você não vai conseguir nem ter controle de tronco para se manter ereto, então você vai ter sempre que ter um apoio de costas. E hoje eu mandei fazer uma cadeira de rodas, não sei se a câmera pega aqui, mas ela é sem encosto. Imagina, você está sentado agora, encostado, numa situação, sabe, de conforto. E eu tô assim, sem ter conforto, mas foi uma escolha minha. Porque eu falei, cara, eu quero não me manter acomodado. E uma cadeira de rodas sem apoio de costas não me deixa acomodar nunca, porque eu fico o tempo inteiro em trabalho. Eu sinto vontade de sentar e dar aquela relaxada, mas eu fico o meu dia inteiro assim. Então isso é uma coisa que me força a querer mais e eu sei aonde eu posso chegar. E eu ouvi muitos impossíveis, muitos. Mas um médico uma vez falou para mim assim: Fabrício, lá em Ribeirão Preto, um único. Não, depois os mais próximos também, mas lá assim, da equipe médica que fez a cirurgia. Aquele começo mesmo, né? Fabrício, entre o céu e a terra, existem coisas que a medicina não consegue explicar. E com a sua força de vontade, ele falou dessa forma: sua força de vontade, seu sorriso no rosto e a sua mente, você vai muito longe. E ele falou: não para de sorrir nunca. E desse dia em diante, cara, ele mudou minha vida, porque mesmo numa cadeira de rodas eu sou muito feliz, não parei de sorrir nunca. Eu acho que você emanar energia positiva influencia muito, até as pessoas ao seu redor. Então isso ajudou muito na minha reabilitação, a parte mental. Cara, fantástico. E assim, o que a gente vê, Fabrício? Eu te conhecia antes do acidente, te conheço agora ainda, né? E o que eu vi, na verdade, cara, foi que o acidente ele te impulsionou, não só do ponto de vista de atividade física, que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas hoje você está muito bem alocado ali no esporte, mas do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, né, cara? De interação, de quem é o Fabrício, de o tanto que você conseguiu atingir as pessoas, de levar alguma história, né, de impactar as pessoas. Eu acho que a vida, na verdade, é isso, né? É o quanto que a gente consegue impactar e gerar realmente de valia para as pessoas em mudanças comportamentais. E você, hoje, cara, consegue impactar mais pessoas do que conseguia antes de ter acontecido esse evento, né? Não, mas E como que você vê isso, cara? Como que você consegue avaliar o que isso trouxe de impacto positivo para as pessoas? Você falou uma coisa muito interessante, porque eu acho que tudo na vida tem um propósito. E não aconteceu isso comigo por acaso, né? Então tem um propósito muito maior de Deus, eu acredito muito nisso. E assim, hoje eu alcancei muito mais maturidade espiritual, mental, emocional do que antes. Eu falo que eu já era uma pessoa bem focada ali e tal, mas a minha evolução que eu tive como ser humano, eu acho que eu teria que nascer 10 vezes aí para conseguir essa evolução toda. Então, você está no fundo do poço, lá embaixo, e você se reerguer, você não desistir, você conseguir subir, você passar a tempestade de pé, te deixa você muito mais forte. Sim. E eu fiquei muito mais forte, assim, enxergando uma vida de uma forma diferente, uma mentalidade totalmente diferente também, passando a dar valores a pequenos detalhes. E eu tenho um propósito muito grande hoje, que é de poder influenciar a vida de pessoas, poder mudar. Então, assim, e o esporte, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Ele me deu voz para isso. Então, eu segui muito forte no esporte para eu poder ser uma autoridade naquilo e poder ter voz para estar aqui hoje, poder ter voz para poder falar outras coisas, né? Então, esse é meu propósito, é dar palestras, poder motivar pessoas, falar sobre superação, sobre resiliência, sobre foco e o quanto o ser humano é forte. Nós talvez não sabemos da nossa força, mas nós somos imparáveis se nós realmente quisermos algo. Sim, sim. Eu acho que, cara, com certeza você foi um instrumento, na verdade, na mão de Deus ali, né, cara? Você renasceu ali para ensinar muita coisa para as pessoas sobre a história de superação, sobre como
A gente consegue, na verdade, crescer nas tempestades, né, cara? Exato. Ninguém consegue evoluir ou realmente ter um crescimento mais importante na zona de conforto, né? Então, essas tempestades que aparecem no nosso dia a dia e que às vezes as pessoas falam, nossa, mas só acontece comigo isso, nossa, tá tudo ruim, tudo, mas o que a pessoa faz para mudar aquilo lá, né? O que ela tá evoluindo em relação àquilo? Então, quando a gente tem esses eventos desfavoráveis na nossa vida e a gente consegue usar isso a favor para crescer, para desenvolver, para evoluir, cara, eu acho fantástico isso, né? Do ponto de vista do esporte, cara, o quanto que você conseguiu evoluir depois que aconteceu isso? Perfeito. O esporte entrou na minha vida desde pequeno, né? Eu sempre fui atleta, lutador de jiu-jitsu, MMA. Só que depois do acidente eu precisava fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer musculação, que eu sempre fazia e tal. E comecei no CrossFit. E o CrossFit abriu muitas portas para mim. O CrossFit é a cadeira, né? Igual você falou, que depois do acidente eu tive muito mais oportunidades e eu sou um outro Fabrício. E os melhores momentos da minha vida, Jorge, foi depois do acidente, sentado numa cadeira de rodas. Então, assim, o meu pior pesadelo, que era uma cadeira, me trouxe as minhas melhores emoções e melhores experiências de ir para o exterior, poder ser campeão, poder fazer várias coisas assim, saber poder ter uma autoridade naquilo que eu faço. Então, assim, o esporte mudou completamente a minha vida. E aquela frase pronta, o esporte salva vidas, realmente ele salva mesmo, é literal aquilo. Então, me ajudou muito, assim, na parte mental também, né? Só que o esporte, Jorge, e por isso que eu falo que é muito importante você fazer um esporte, você viver aquilo. Você viver aquilo, assim, se você que é pai, você conseguir, assim, colocar seu filho no esporte desde pequenininho pra ele viver aquela parte da disciplina. Uhum. E o melhor que o esporte ensina, sabe o que é que eu acho? Mesmo você dando o seu melhor, você vai perder. Sim. Com todo mundo. E a vida é isso. As pessoas querem esse lance de merecimento. Ah, mas eu mereço, eu fiz o meu melhor, mereço que aconteça coisas boas comigo. Não é assim, porque o esporte te ensina você treina, dá o seu melhor, faz o seu melhor, tá no ápice da sua carreira, perde. Fica em 15º na competição, porque tem outras pessoas, tipo assim. Então, o esporte ensina que mesmo você fazendo o seu melhor, terão situações que você vai perder. E a vida é isso. Você tem muitas situações de altos e baixos, você perde na vida. Só que o esporte ensina também a não desistir. Você tem uma nova oportunidade. Então, por isso que eu falo, quando você faz esporte, você leva isso pra sua vida. Cara, eu caí aqui, mas eu não vou desistir, isso não é o fim, eu tenho mais oportunidade. E se eu cair de novo, eu não vou desistir de novo, nunca vou desistir. Então, assim, ele muda a mentalidade. E eu acho que foi através disso que eu consegui todo esse trabalho de reabilitação, tanto física quanto mental. Então, realmente mudou minha vida. É muito bacana isso. Meu pai falava pra mim que, assim, sabe qual que é o pior lugar que você pode pegar, cara, numa competição? Em primeiro lugar, porque te faz achar que você tá muito bom. E aí você baixa a guarda para as pessoas te passarem, né? Quando você pega em segundo, em terceiro, você sempre vai estar querendo evoluir, né? Então, a parte do esporte é muito interessante por causa dessa disciplina mesmo, né? Que a gente vai se moldando mesmo desde pequeno e quem gosta, gosta, né, cara? E o que não me faz parar, Jorge, é isso. É como o seu pai falou. O primeiro lugar te faz você acomodar um pouco, né? E você chegar lá é muito mais fácil do que você se manter lá. E no meu caso, na minha reabilitação, o que eu consegui de movimentos, o que eu consegui hoje de conquistas, se eu paro, eu perco tudo você isso. Perde, né? Então isso me faz lembrar todo o tempo, cara, eu não posso perder, eu tenho que manter. E hoje eu trabalho muito mais duro, não para ganhar, mas para conseguir manter aquilo. Entendeu? Então, assim, o esporte me ajudou nisso, eu ter que trabalhar duro para conseguir manter algo. E é como você falou, nunca se acomodar, porque quando você ganha, você acha, tá tranquilo, mas se você se manter lá é muito mais difícil. E estilo de vida, cara? Como que você tem feito isso? Você trabalha muito bem esses pilares de envelhecimento saudável, né? Sono, alimentação, atividade física, como você já tem falado, controle do estresse, meditação, saúde mental e espiritual. Como que você leva isso na sua rotina? Cara, eu acho isso aí primordial, é muito importante você ter essas bases, esses pilares. A alimentação saudável, para mim, é a base de tudo. Sono é tudo, né? A parte espiritual, a parte mental. Eu até brinco que motivação, a parte de meditação, eu não consigo, tá? Tem pessoas que é bem tranquilo com isso, de você conseguir fechar seus olhos ali, esvaziar a mente, e meditar. Só que eu falo o seguinte, a minha meditação é o treino, é o esporte. Eu falo, cara, vai pegar um supino de 100 quilos
e ergue, vê se passa alguma coisa pela sua cabeça. Não passa nada na sua cabeça, sua mente fica totalmente esvaziada. Isso aí é assim, né? Quando você coloca 100 quilos pra você agachar, você pensa em alguma coisa? Nada. Então eu falo que o exercício Até pela físico, conectividade, né, muscular que você tem que gerar no movimento. quando você tá fazendo um exercício intenso ali, quando você tá treinando de verdade, eu falo que é o estado mais profundo de meditação que eu consigo alcançar. Então assim, não passa nada pela minha cabeça. Então o esporte já é uma meditação pra mim. Agora, a parte de controle de sono também é uma coisa que eu vou te pedir ajuda em off depois, porque eu durmo mal, tenho muita dor neuropática, devido às sequelas da lesão medular. E essa dor neuropática se agrava muito à noite. Então, desde o acidente, fazem 3 anos que eu não durmo bem. Mas sigo assim, não uso como desculpa não. Acordo 6 horas da manhã, vou fazer meu trampo, meu corre, vou dormir só meia-noite ali e tal. Eu sei que eu deveria melhorar isso, mas aos poucos eu vou melhorando. Alimentação bem, treino, assim, eu cuido muito de mim, porque... Cara, se eu não cuidar de mim, como vai ser minha velhice? Nem ainda mais, não sei como que eu estarei, se eu estarei andando numa cadeira de rodas ou não. Então, assim, eu penso isso a todo instante em poder envelhecer bem. Porque para ter uma velhice na doença, não vale a pena. Sim. Você tem religiosidade? Sou. Sim, eu sou muito cristão, acredito muito em Deus. Sim, ele salvou minha vida em vários momentos, não somente no acidente, mas... para eu passar o período de choque ali, assim, sabe? Eu tive uma conexão muito grande com Deus e realmente parece não, ele falou comigo algumas coisas, tipo de propósito de vida e o quanto eu tinha que mudar a vida de pessoas ao meu redor. Começando da minha família, então a minha família ficou muito mais conectada com Deus depois do meu acidente, eu também fiquei, eu passei a ter mais essa conexão com Deus melhor ali. Então, assim, ele mudou minha vida e me salvou, né? Eu poderia estar morto. Então, assim, eu tenho muita conexão, sim, eu acredito muito em Deus. Fantástico, cara. E hoje em dia você faz palestras motivacionais, né, sim, cara? Eu tava sim. até conversando com uma amiga em comum aí que tava falando sobre as palestras suas, parabéns. Obrigado. E o que você tem sentido isso, cara? Você tem levado essa mensagem de superação para jovens? Você sente que tem uma ligação, uma conectividade boa? As pessoas têm usado isso a favor de crescimento pessoal? Sim, porque a palestra, o pessoal pensa, às vezes eu uso muito o termo sobre cadeira de rodas e tal, mas isso aí é só um detalhe. Mas eu falo muito sobre a minha história e a forma que eu passei por todo esse processo, que você pode usar na sua vida, mesmo não estando numa cadeira de rodas, né? Então, assim, é todo esse processo, a parte de resiliência, de força, de mudança de hábitos através de micro hábitos, não fazer uma mudança muito drástica que você não vai conseguir manter aquilo, mas como que eu consegui com micro hábitos mudar completamente minha vida e ter uma reabilitação melhor. Então eu dou muitas palestras para empresas, escolas, jovens, assim, o pessoal tem muita conectividade. E por mais que o esporte hoje é a minha base, né, as competições, vamos falar ainda como vai ser o futuro e tal, mas o que mais me move são as palestras. Cara, eu amo isso, eu poder contar minha história e poder ajudar pessoas. Assim, acaba a palestra, a pessoa, Fabrício, cara, obrigado. Eu tava reclamando da minha vida, eu tava assim, assado, e agora ouvindo você falar, me deu um gás, eu tô depressivo e tal, então isso aí é muito gratificante. E quando eu descobri que eu tinha que fazer palestra, sabe como foi? Em Brasília, no Hospital Sara Kubitschek, fazendo uma reabilitação medular, eu tava no meu pior pesadelo. Tava no meu pior momento, numa cadeira de rodas, meu Deus, que eu amo vencer da minha vida. Na época, usando fraldas ainda, porque eu tive toda aquela lança ali da lesão e tal. E aí, tinha um cara que tinha ficado tetraplégico do meu lado, internado, e falou assim, Fabrício, o meu maior sonho, cara, não é voltar a andar. O meu maior sonho é pegar novamente meu filho no colo, porque eu não mexo mais do pescoço para baixo. E naquele momento eu percebi que o meu pior pesadelo era o sonho dele. Então, talvez o seu pior momento, Jorge, é o sonho de muita gente passar por isso. Talvez o seu pior carro é o sonho de muitas pessoas. Então, assim, cara, talvez o cara tenha uma bicicleta só, mas aquela bicicleta que ele reclama, que ele só tem aquilo, é o sonho de milhões de pessoas ter uma bicicleta igual a dele. Então, talvez o seu pior pesadelo é o sonho de muitas pessoas. Eu falei, cara, eu preciso mostrar isso, eu preciso falar isso, eu preciso dar palestra e falar que, vocês têm tudo, cara. Porque às vezes as pessoas reclamam tendo tudo. Então é passar a enxergar a vida um pouco o lado do copo metade cheio, não metade vazio. Então eu falei, cara, eu preciso usar isso sobre a minha história para falar para as pessoas, mesmo numa cadeira de rodas eu consegui isso, então você pode tudo, cara, todos nós podemos. Então foi isso que me motivou muito. Cara, fantástico isso. Parabéns aí. Obrigado. E a gente vê realmente, você falou uma coisa que eu consigo ver isso muito no consultório, né? As pessoas
elas querem mudar já por hábitos muito grandes, né? E é importante a gente ter micro hábitos para a gente começar a mudar a nossa rotina, né? E é importante firmar isso através de uma disciplina para que aquilo lá realmente se torne um hábito, né? Então, a pessoa quer emagrecer, em vez dela emagrecer tipo 5 quilos, ela coloca uma meta de 30. Né? Então, vamos fazer atividade física. Em vez de fazer 3 vezes 30 minutos por semana, já quer fazer todo dia 1h30. Então, eu acho que é bem importante a gente inserir a ideia de evolução, né? De micro hábitos na cabeça das pessoas para conseguir realmente atingir objetivos finais mais palpáveis, né? Que senão fica muito distante entre o objetivo final e a realidade onde a pessoa está. E aí, às vezes, as pessoas frequentemente se frustram no processo, né? E essa frustração que eu acho que vira fomento de reclamação, né? De sempre falar, putz, não consigo melhorar no meu emprego, mas o que você está fazendo para melhorar nisso, né? Não consigo, sei lá, meu chefe sempre está ganhando mais do que eu, mas o que você está fazendo diferente para entregar mais pelo seu chefe, né? O cara acabou de trocar carro, mas o que você está fazendo diferente para isso, né? Então, às vezes as pessoas reclamam por não colocar coisas mais fáceis de realizar na rotina para conseguir atingir um objetivo de uma forma mais fácil, né? Jorge, você falou uma coisa que eu falo muito nas palestras sobre micro hábitos, eu falo assim na palestra, né, quando eu acabo. Gente, muitas pessoas vão sair daqui agora falando, amanhã eu vou voltar a treinar, vou comer, vou fazer isso, vou fazer isso aqui. Eu vou ser um atleta, tipo assim, a pessoa quer mudar muito drástico. Segunda-feira eu começo. E eu falo assim, cara, todos vocês vão fracassar. Vai fracassar, não vai conseguir manter. Porque eles estão se comparando a mim, estão comparando a blogueira do Instagram, ao fulano, ao atleta. Cara, a comparação tem que ser com você mesmo, mas não lá de trás. Então, um paciente que vem com você que quer emagrecer, ele se compara com ele de 20 anos que ele pesava 50 quilos a menos. Ele tem que se comparar com ele de hoje. Para ele emagrecer 1 quilo, putz, já estou melhor do que eu era antes. Então, assim, mudanças de hábitos você geram com micro hábitos. Então, assim, devagarinho, faz a comparação consigo mesmo, ser a sua melhor versão a cada dia, mas não se comparar lá atrás. Você demorou 30 anos para engordar, agora quer emagrecer em 2 meses? Então, assim, eu acho que é por isso que elas fracassam e desistem. Então, quando você coloca na cabeça delas que a comparação não é com outras pessoas, mas é com ela mesma do de hoje, por que eu tive essa melhora de reabilitação minha? Porque quando eu sofri acidente, eu não me comparo com o Fabrício andando. Me comparo do Fabrício o dia que chegou lá no seu hospital, lá sem mexer nada, usando fralda, assim, daquele jeito. Então, cada ganho que eu tenho, eu dou valor. Porque eu não fico assim, mas o Fabrício de antes andava. Não, o Fabrício do dia do acidente não fazia nada, agora o Fabrício faz isso. Eu me comparo a isso, entendeu? Então, isso você vê resultados. E você vê resultados leva você a não desistir. Então, por isso que as pessoas desistem muito fácil, entendeu? Isso é fantástico. Eu falo que a gente não pode comparar o seu presente com o futuro da outra pessoa, né? Exato. Mas quando que eu vou ficar forte que nem ele? Não, é outra pessoa, é um outro momento. Então, realmente, o esquema de comparação é contigo mesmo, né, cara? O quanto você evoluiu, o quanto você modificou, o quanto que você tá fazendo realmente para fazer diferença na tua vida, Perfeito. né? E sempre comparando com você de hoje. Sim. Não adianta, eu vou me comparar com o Fabrício de 5 anos atrás, quando ele era lutador e tal. Não, cara, aconteceu uma coisa comigo e cada vitória que eu tenho hoje, eu comemoro isso muito, porque eu vejo ela. Agora, se eu me comparo com o Fabrício de antes, eu só vou reclamar. E vou desistir. Eu falo, cara, não desiste, mano. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu não desisto. Eu falo, a pessoa, Fabrício, não consigo emagrecer. Mas faz quanto tempo? Faz 3 meses. Cara, faz 3 anos que eu quero mexer o dedo do pé e não tô conseguindo e eu não vou desistir. E eu vou acordar amanhã de novo com a mesma vontade, não vou desistir. E assim vai, entendeu? E assim, eu lembro que quando eu comecei a mexer a perna, hoje esticando, assim, tal, mas eu lembro que a minha perna fazia isso aqui, ó. E já era uma vitória absoluta pra mim, não sei nem se a câmera pegou. Porque eu não comparava comigo chutando, eu me comparava comigo sem movimento nenhum. Então hoje eu fazer isso aqui, pra mim já é muito, porque eu comparo comigo do dia do acidente. Então assim, cara, é não desistir nunca e usar a motivação de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Então assim, é você se motivar em você mesmo, se comparar consigo mesmo. Perfeito isso. Fantástico, né, cara? E assim, começar, né, cara? Às vezes as pessoas falam, não, depois eu começo, segunda eu começo. É hoje, cara, agora, né? O presente, ele é um presente na nossa vida, né? Pra gente vivenciá-lo mesmo, né? Passado é passado e futuro. E eu vivi isso da pior forma, porque assim, eu não tive uma doença, eu tive um acidente. E eu sei que a gente pode não ter daqui 1 hora, você não pode estar aqui. Sim. Então você deixar para começar a segunda-feira, eu saí de casa tranquilo, bem, com planos de segunda-feira da aula e tal. E 1 hora depois eu tava paraplégico naquele momento. Então assim, eu tive outra chance, então a gente não tem outra chance. Eu falo que
pessoa só dá valor na vida dela quando ela percebe que ela não tem outra chance, que a vida é aquela. Então, começar segunda-feira, cara, começa hoje, não quer começar a academia, mas não faz nada, faz 5 minutos de caminhada em casa. O cara que acorda, e em vez de ir pra academia que não consegue ter tempo e tal, mas se ele faz 10 agachamentos naquele momento, já começou, Sim. entendeu? Em casa mesmo, ele, tipo assim, o cara vai começando, não precisa esperar a segunda, vou esperar a segunda pra começar a comer melhor. Cara, a vida não espera não. Exatamente, cara. Fantástico isso. E teu futuro, cara? Como é que tá o futuro no esporte? Como que você se vê? Quais são as próximas competições aí que estão pra vir? Jorge, competições estou bem focado e isso que você falou, que seu pai falou sobre o lance de manter, né, assim, é muito difícil. Cara, hoje no ranking eu sou o número 4 do mundo no ranking do CrossFit, então foi a melhor marca que um brasileiro conseguiu alcançar. Cara, eu tô tendo que trabalhar duro, treinar duro, não pra ir pra terceiro, viu, cara, mas pra manter em quarto. Então, assim, você se manter ali tá muito complicado. Eu tô focado, assim, agora tem competição que eu vou pra Espanha em setembro, depois eu tenho competição em dezembro nos Estados Unidos, se eu me classificar entre os 6 melhores do mundo. Então, se eu ficar entre os 6 melhores do mundo, eu vou fazer o Mundial nos Estados Unidos. Fora isso, tem as competições aqui no Brasil e tal, né? E agora, semana que vem, começa a qualificatória online do Campeonato Mundial. E o foco é esse, o foco é me manter entre os 5 melhores do mundo e conseguir para os Estados Unidos, conseguir buscar uma medalha e também ser campeão na Europa. Ano passado eu fiquei em segundo lugar no Campeonato Europeu, empatado com o francês, né, em pontos, mas por critério de desempate ele ganhou. Esse ano o foco é ir para lá e ser campeão lá e levar o nome do Brasil lá para frente. Cara, que orgulho, viu, cara? Obrigado. Parabéns aí. Queria agradecer demais, cara, você ter vindo aqui, fazer esse bate-papo com a gente hoje. Muito bom, bate-papo rápido, porque quando o assunto é bom, passa rápido, né? Passa rápido, nossa, a gente pode repetir isso mais vezes. Pode repetir, tem muitos assuntos pra gente falar, tem muita coisa que a gente pode agregar um ao outro, né? Pela sua experiência, pela minha, e poder ajudar o pessoal de casa que tá assistindo. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez, cara. Vou falar de novo, você enche a gente de orgulho, viu, cara? Obrigado, Jorge. Parabéns. Foi um prazer, aí. viu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado vocês também aí pela participação. E vou convidá-los a participarem toda semana aí desses bate-papos. A gente vai tentar trazer o máximo possível de histórias de superação, histórias envolventes, histórias que nem a do Fabrício, que vão poder modificar, sem dúvida nenhuma, o dia a dia seu, nosso e de toda a sociedade aí. Valeu, Fabricião. Obrigado, Jorge. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana.